Bom dia, a paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Bom domingo a todos. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela minha vida. E no nome de Jesus, como me deu ordem, o maravilhoso companheiro, consolador, o Espírito da verdade, o enviado de Deus, para estar conosco, assim me ordenou. Então, se o Espírito de Deus fala, é porque Deus falou. E eu estou aqui como profeta de Deus na tua vida, para que o Senhor te abençoe com muita saúde mental, muita saúde emocional e muita saúde física. Para que quando eu e você passar por situações de estresse, que traz tristeza, que traz medo, conflitos internos, uma habilidade, ou seja, uma inteligência que vem, que é dada do Espírito Santo de Deus. Tome posse nessa manhã, assim nos diz o Senhor. Ou seja, Deus, Ele te dá, através do seu Espírito Santo, habilidades, capacidade, podemos resumir essas duas palavras, inteligência, para lidar com situações de estresse, de tristeza, ou seja, para passar pelas aflições que nos aferem nesse mundo, não no mundo que nos aguarda, ok? Receba em nome de Jesus. Agradeço pela sua vida, por estar aqui compartilhando comigo das palavras de Deus. E aí você diz, Lili, eu não estou em Cristo. Então, rapaz, estás fazendo o que fora dessa bênção? Sem Jesus, nada podemos fazer. Essa filha que você vê hoje aqui, essa mulher de Deus, essa filha aqui em desenvolvimento, é obra do Espírito Santo e do poder de Deus. E recebi esse poder de Cristo. Para quê? Para essa filha aqui. Está, inclusive, na palavra, nenhuma das palavras que nós iremos ler hoje, mas já que o Espírito Santo está trazendo essa de entrada, que ele seja livre para ministrar no meu coração e no teu coração. Aleluias. Glória a Deus. Receba em nome de Jesus. Deus, Ele quer te dar uma estrutura nas suas palavras. Quando estamos estruturados de verdade, eu sou um testemunho vivo. Quando você passa a confiar na palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus, a combater maus pensamentos com a palavra de Deus, a destruir fortalezas com as palavras de Deus, ou seja, o que começa a habitar dentro de nós é as palavras de Deus. Então você vai transbordar vida, mesmo passando pelas muitas águas, mesmo passando por situações difíceis. Então veja, a depressão, ela tira uma energia do corpo. Eu não sei se você já passou ou se você está passando. É um dos diagnósticos hoje que se dá para o estado da mente, para o estado que está aí na sua mente, para o estado psicológico. É um diagnóstico, é uma nomenclatura para o estado que você pode estar passando. Lembre, é um estado, não é quem você é. É um estado, não é quem você é. E muitos dos estados que a nossa mente enfrenta foram desenvolvidos. É uma vida. Você desenvolveu uma maneira de pensar que pode te aferir sofrimento. Você desenvolveu uma maneira de raciocinar, de julgar ou de viver a vida que traz sobre você sofrimento e dor. Você mesmo está se aferindo o sofrimento. Porque se você ainda é uma questão de tempo, é uma questão de decisão, se você não tem o hábito de dar valor à voz de Deus, às palavras de Deus. Eu não estou falando de cultos semanais, eu estou falando de uma vida diária, querendo ouvir Deus falar,
e deixando a sua palavra te tratar. E não só, mas com esse maravilhoso conselheiro, ajudador, companheiro, Espírito Santo de Deus, o enviado, que te guia em toda a verdade. Não te guia em doutrinas mentirosas e nem em religiões mentirosas, mas na verdadeira religião que Deus quer de mim e de você. Traz a verdadeira estrutura pela qual a sua mente irá caminhar e se fortalecer. Ou seja, o único caminho Jesus, a única verdade Jesus e a vida. Só Ele tem o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus. Qualquer outro caminho é morte. Qualquer outra voz é mentira. Mas Jesus é a verdade. Jesus é a palavra. Jesus é o Filho de Deus. Então, sim, Deus quer te dar uma estrutura. E eu sou um testemunho vivo, porque já passei por muitas dores emocionais, psicológicas, afetivas, já fui muito sentimental. E nada daquilo que eu observo lá atrás. E aí, por isso que eu vejo o poder de Deus, eu vejo a mão de Deus, Ele se dando a conhecer a mim. Mesmo sem força, mesmo sem capacidade ou habilidade alguma, por estar em um estado mental sofrido, adoecido, alterado, mas Ele trouxe vida. E eu compartilho desse testemunho em todas as ministrações do Restauração da Alma, que a palavra de Deus trouxe saúde para a minha mente, para as minhas emoções e para o meu corpo. Trouxe estabilidade para a minha estrutura, as palavras de Deus. A cada momento que eu fui sendo direcionada por ela. E aí você pensa, eu vou fazer isso tudo sozinho? E sozinha? Não! Olha o que a palavra de Deus diz. Eu vou começar a ler, João, capítulo 1, verso 9. Aquele era a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Jesus é a verdadeira luz, que ilumina o homem que veio ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos, mas a todos quantos o receberam a Jesus Cristo, mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus. Essa palavra te dá esperança de que se eu cheguei até aqui, você também vai chegar. Porque não é uma obra física. Então, se você depender do corpo físico, enquanto está passando por uma depressão, por exemplo, que o seu corpo não sente energia, motivação, a falta de substância química, de humor, de motivação, por exemplo. Mas o que Jesus está dizendo, o que a palavra de Deus está te revelando, é que Deus te dá poder. E esse poder não vem das células, não vem do físico, não vem da carne, vem de Deus. Te dá poder para se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Então Deus, Ele te protege nesse desenvolvimento de filhos e filhas. É a palavra que testifica a verdade. É a palavra que testifica no meu coração e no seu coração a verdade de Jesus Cristo. Eu não sei se você já ouviu a passagem de Josué, de Jonathan,
quando Saul diz, né, para as pessoas não se alimentarem. E aí ele come mel. Eu vou falar com a minha linguagem, tá? Eles estão ali em guerra. E Saul dá esse decreto, né? Essa palavra, essa fala de que eles não comessem. Mas Jonatas, ele não ouviu. E aí ele come o mel que tá lá no meio do caminho. E ali é devolvida a energia, vigor para os seus olhos. Então, observe as substâncias que o mel ele tem em si. Não está na palavra de Deus por acaso. O povo estava numa exaustão física muito grande. Então, os benefícios do mel, se você está passando por alguma fadiga física, por algum cansaço físico, veja que nutrientes tem o mel. E a palavra testifica esta verdade. E você vai experimentar essa verdade se você comer o mel que Jonathan comeu e teve aí força física, teve ânimo, não é? E vigor para lutar as guerras. Então faça esse teste, leia esta palavra, a palavra de Deus. Eu não estou lembrando exatamente aonde é, mas se você pôr aí no nosso amiguinho aí Google ou IA, você vai encontrar, tá? Então a palavra de Deus que Ele quer que eu traga hoje, para mim, para você, a primeira palavra tá lá em Gênesis, ó, eu ia falar Jonathan, lá em Gênesis, por que eu tô no índice, hein? Eu acho que eu tô acordando ainda. Tomei pouco café hoje. Lá em Gênesis diz assim: Gênesis 1, verso 26. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, verso 27, assim, Deus criou os seres humanos. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu, presta atenção, e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Hoje, né? Hoje é sexta-feira. Glória a Deus. Eu tenho uma pergunta do Senhor. Porque muitas vezes os sofrimentos faz a gente fazer uma leitura errada, equivocada e tira toda a esperança, a expectativa, a confiança, ou seja, o cenário quer roubar a tua fé. O cenário quer roubar a sua fé. A voz que você está ouvindo quer destruir a tua fé. A fé em quê? Na palavra de Deus. A fé em quê? Nas palavras de Deus. A fé em quê? No nome de Jesus Cristo.
Como assim, Lilian? Essa palavra que o Senhor está trazendo. Presta atenção. Deus criou os seres humanos. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Nesse ambiente, é a primeira coisa, é a primeira pergunta que você está. Com quem essas pessoas se parecem? As pessoas que você convive hoje, com quem elas se parecem? Elas estão na forma que Deus criou? A Bíblia é muito clara sobre o que Deus faz. A Bíblia, ela testifica. Ela diz para mim e para você a verdade sobre a criação do ser humano. Deus não criou seres humanos maus. Não. Deus não criou seres humanos maus. A Bíblia diz assim: e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Então, o que Deus faz é bom. Então, a primeira coisa, o que está aí diante de você é a imagem que Deus criou ou é uma outra imagem? Uma imagem distorcida, uma alma corrompida, uma alma destruída, em ruínas, uma alma que precisa de restauração, que precisa voltar à origem, uma alma que precisa retornar à sua origem. Não é possível para mim e para você fazer uma modelagem na mente humana, fazer uma modelagem na aprendizagem humana, se essa pessoa não se convencer de que não é essa imagem. Não é possível para uma obra humana eu e você convencer alguém que essa pessoa está no erro. Mas é aí que a palavra de Deus diz que o seu Santo Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu e você somos bocas de Deus. Eu e você somos os intercessores com o Espírito Santo. Não é nem a nossa humanidade. É uma oração em espírito. É uma oração de verdade. Clamando a Deus por salvação, por libertação, por restauração da origem, da alma desses seres humanos na sua família que hoje te afronta. Não é o que Deus criou. Tem forma mal, não é boa, não é o que Deus criou. E você pode pedir a Deus, no nome de Jesus, para que Ele dê forma a este ou a esta que te faz chorar, que não é bom. Não foi Deus que fez. Foi o diabo que deu forma. Foi a vida que deu forma. Foi a cultura que deu forma. Não foi Deus. Mas a palavra de Deus vem trazer esperança para mim e para você. Que Deus, assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou. A palavra de Deus diz que e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom e não ruim. Deus quer trazer, quando a gente ler essa palavra, tem que gerar fé em mim e você, de que Deus pode trazer para a vida desses seres humanos, e isso vai proteger o teu coração de fazer orações contrárias, de clamar a Deus, e isso nos purifica, e isso nos lava, de ao invés de desejarmos o mal, pedir com que essas pessoas saiam das mãos do maligno, para que essas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade.
e cheguem ao arrependimento. Para que essas pessoas de verdade deixem de ser doentes. Porque Jesus chamou as pessoas que estavam no pecado e que ele veio chamar para o arrependimento de doentes. E Jesus veio para os doentes. Para os doentes. Para trazer essas pessoas ao arrependimento. A mudança de vida. A se arrependerem dos seus pecados. Você pode estar muito triste com alguém. Alguém pode ter te aferido muito mal. Então tá alguém aqui que foi ensinada nessa palavra a crer não na voz do diabo, que é a voz incrédula. Então você tá olhando para alguém e essa pessoa é terrível. Terrível. Não é a forma que Deus deu. E o diabo quer que você acredite. Não tem jeito. Não vai mudar. Será sempre dessa maneira. Então você é incrédulo à palavra. Porque a palavra está dizendo que não foi isso que Deus criou. E você deve pedir a Jesus. Buscar em Jesus. E bater na porta. Para que Deus liberte essa mente. Salve essa alma. Retorne essa alma à sua origem, ao estado original. À imagem de Deus. Para que Deus traga aquilo que é bom e mande o mal embora. Para que Deus destrua o que é mal e fique o que é bom. Para que Deus destrua o que é mal e fique o que é bom. Porque Deus, tudo o que Ele fez é bom. E se hoje nesse ambiente não está bom, é porque precisa ser destruído o mal. O mal que está na vida desse ser humano. O mal que esse ser humano traz de obras. Mas eu e você não podemos ser incrédulos à revelação da palavra de Deus. Deus está dizendo que criou homem e mulher. E essa pessoa hoje pode estar com a sua identidade distorcida. E a visão rouba, muitas vezes, a nossa fé. Pelo menos essa é a intenção. Mas aqueles que têm vida diária com Deus, relacionamento com Deus, contato com a palavra, permanece crendo que Deus vai expulsar da terra os inimigos, porque a terra é sua, o filho é seu, o marido é seu, a casa é sua, o lar é seu, o território é seu. Então Deus vai expulsar os inimigos da terra, nos diz o Senhor. Aleluia. Aí você desvia. Mas só há trevas na terra. Só há coisas ruins na terra. Então você lê a palavra de Deus que diz assim, Gênesis. No começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. E estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então, a escuridão cobria o mar. Algumas versões diz que havia trevas. E o Espírito de Deus se movia por cima da água. Se movia por cima da água. Então, nessa outra versão aqui, fala assim, o primeiro. Para você ir pensando aí. Que Deus mudou esse cenário com a sua palavra. Ou seja, o físico precisava de mudança. A estrutura mental das pessoas que você ama podem estar precisando de mudança. O físico, o ambiente está precisando de mudança. E Deus mostra que Ele pode mudar a tua realidade, o teu físico. Trazer vida, ou seja, palavra de Deus,
ou seja, Jesus Cristo, para a vida dessas pessoas. Trazer a verdade para dentro delas, para essa terra. E saírem os inimigos. E saírem as trevas. As trevas serem expulsas. A palavra de Deus diz, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Quem criou o cenário? Deus. Deus criou. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E nós acabamos de ver inicialmente que Jesus é a luz dos homens, que ilumina os homens. Então Saulo, ele tinha um espírito ali de morte, perseguição para matar. E de quem é o desejo de matar? É do diabo. A Bíblia não diz que ele foi que o diabo entrou nele como entrou em Judas. Mas o desejo dele, que ele estava querendo realizar, é um desejo das trevas. Porque estava querendo matar aqueles que falavam em nome de Jesus. Os judeus e os fariseus, que tinham o desejo de matar Jesus, tinham esse plano interno. Então, eles estavam realizando um plano do reino espiritual das trevas. Um plano do diabo. Judas foi incitado em sua mente. A Bíblia revela que ele estava sujo. A Bíblia revela que o diabo entrou nele. Então, o desejo que eu hoje tem sido gerado em mim vem de Deus, vem do Espírito Santo, vem do reino da luz e não do reino das trevas. Então, o desejo hoje, que alguém que está no teu ambiente, esse desejo imoral, esse desejo, esse plano maligno, mal, porque é mal, é maligno, é perverso, é ímpio, roubar, matar, estrupar, trazer violência psicológica, física. Isso é um desejo do reino de Cristo? Não. É do reino do diabo. É um desejo dele. Que esse humano está a realizar e alimentar o reino das trevas. Mas o Senhor te diz. A palavra fala. E o que você vai crer? Você vai crer diante da sua visão nas trevas? No que você vê? Trevas? Ou você vai crer na mudança de cenário? Ou você vai clamar ao Senhor para que Ele mude o cenário? Então, o que Deus falou, a terra manifestou. O que Deus falou, a ordem se manifestou. O que Deus falou, trouxe separação. A palavra de Deus. A palavra de Deus modificou o ambiente. Expulsou as trevas, prevaleceu a luz, prevaleceu a vontade de Deus, prevaleceu o plano de Deus, porque o ambiente que Deus quer dar, o ambiente interno, o templo e a morada do Espírito Santo, o ambiente de conviver com a família, o ambiente para conviver com os relacionamentos é destruir as obras mal e ficar apenas o bem, e ficar aquilo que é bom, e ficar a vontade de Deus, e ficar a luz, e prevalecer a luz e não as trevas. As trevas vai sair, te diz o Senhor. Incredulidade é isso. Você está incrédulo porque está olhando para o cenário. Mas a palavra de Deus hoje vem ressuscitar o teu espírito. A palavra de Deus vem tirar você dessa morte psicológica. Vem trazer alegria para a tua mente. Vai mexer com as tuas emoções. Para que você creia que o milagre ele vai acontecer. Porque o Senhor está liberando a palavra de que Ele vai mudar o cenário, de que Ele vai transformar o cenário e de que Ele vai trazer o que é bom para esta casa e para este cenário. Porque é o que Deus faz. O diabo veio para matar, roubar e destruir.
destruir vidas, roubar bens preciosos. Mas o que Deus faz, o que Deus cria, é muito bom. Aleluia. Tenha esperança. Eu orei essas palavras quando eu olhava para os seres humanos e hoje quando eu olho. Essa não é a forma que Deus dá. Essa é a forma que o diabo deu. Mas há esperança para mim, que se havia trevas, que se não havia forma e que era vazia, mas que Deus trouxe o que não existia, por que Ele não pode fazer na vida destes, na tua família, na tua casa e na tua geração? Uma geração santa, teus filhos casarem virgem, teus filhos serão adoradores do Senhor. Mas, Lília, eles ainda não são, mas serão. Tenha paciência, porque Deus está tendo paciência com você. Eu e você não somos os perfeitinhos, e já erramos, e já falhamos, e já não nos posicionamos da maneira que Jesus queria que nós nos posicionássemos. Mas hoje, com a estrutura que nós temos praticado outro tipo de obra. Temos sido levados para onde não queremos ir. Quando éramos jovens, fazia as coisas como queríamos. Hoje, não mais. Hoje, quem nos guia é o Espírito Santo de Deus. Igreja, não perca a fé, porque a maldade está esfriando o amor. Não deixe a maldade roubar a fé da igreja de Jesus Cristo. Porque Deus sabe a forma que o pecado dá aos seres humanos. Deus sabe como o pecado nos adoece e nos para. Mas Ele enviou Jesus. E Jesus é a nossa esperança de salvação. É por causa de Jesus que perseveramos. É por causa de Jesus que nós cremos. Se Deus quer a destruição do ser humano, Ele pode escolher a destruição. Ele, depois de conhecer Jesus, pode escolher continuar no pecado. Mas está tendo oportunidades de ser limpo. Está tendo oportunidade de ter vida eterna. Foi Judas que escolheu o caminho errado, mesmo estando na presença de Deus. Não foi Jesus desejando: Judas, quero que tu morra. Judas, tu és isso aí, ó. Não. Jesus estava o tempo todo mostrando para Judas a verdade, a maneira correta de viver, como agir diante das situações. Mas ele escolheu não deixar com que a palavra de Jesus entrasse nele, mas perseverou com intenções mais dentro de si. Não se deixou ser limpado. Então a palavra de Deus diz em Gênesis 2, capítulo 2, lá no verso, veja, a partir do verso 4. E foi assim que o céu e a terra, quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda, era uma questão de tempo, não tinha mandado chuvas e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. Criou um ambiente e pôs o ser humano. Veja, um ambiente bom, um ambiente saudável. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas, de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. Não foi um alimento não, irmão. Foi variedades. Veja, um ambiente, colocou o ser humano, fez ali, ó, nascer árvores lindas,
boas para se alimentar. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Então, quem criou tudo? Espaço, tempo, separação, jardim, ser humano, alimentos, o próprio Deus. Porque o que Ele dá é bom. O que Ele dá é bom. E sabendo desse caráter de Deus, dessa maneira de agir de Deus, você pode fazer uma boa leitura do cenário e parar de ficar contra Deus. Você pode estar nessa situação porque você escolheu um caminho errado. Fez uma aliança como Josué sem consultar a Deus e descobriu a verdade. Você pode estar nesse lugar porque acolheu na sua mente um ensinamento errado, manipulador, enganador, ou seja, um ensinamento que veio do reino das trevas, uma doutrina falsa, um conselho falso, que não vem da voz de Deus. Você pode estar neste lugar por causa da desobediência em praticar a palavra de Deus. Então faça uma leitura sincera e verdadeira sobre o cenário. Porque Jesus, Ele quer te dar uma nova vida. E uma nova vida vem com confissão. Uma nova vida vem com reconhecimento. E mesmo estando em Cristo, precisamos estar sempre fazendo uma autoanálise. Uma leitura de cenário. Uma leitura interna. Para que haja confissão, para que haja abandono e para que continuemos caminhando, conquistando e progredindo, nos diz o Senhor. Então não havia, aqui a palavra diz, não havia ainda, não havia brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas. E também não havia um ser humano. E não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra sai uma corrente de água que regava o chão. Veja, várias versões mudam. Tem versões que falam uma corrente de água, outras que falam neblina, outras que falam vapor. Aqui na King James fala 2:5, né? Na King James fala no 6, né? Verso 6, 2:6. Mas ali subia uma neblina da terra e regava toda a face da terra. E quando eu li essa palavra, eu me lembrei de quando Jesus cospe no chão, né? E faz ali uma lama, né? O cuspe na terra e faz ali uma lama. E na hora veio essa passagem. E quando Jesus cura ali a visão do cego, usando a terra e o cuspe e a saliva. E a palavra está dizendo que do pó da terra, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Mas a forma física dele, né? Do pó da terra. Então você vê aqui que o que Deus dá é muito bom. Devemos ter esses pensamentos sobre o caráter de Deus. Porque Noemi pensava, Deus está, falando com as minhas linguagens, Deus está contra mim. E o novo de Deus estava para acontecer na vida dela. O melhor de Deus. Então não podemos duvidar de que Deus ele quer o nosso bem, mesmo quando estamos enfrentando situações maus. Não devemos deixar com que a maldade faça com que eu e você desacredite de seres humanos. Então eu falo com autoridade essa palavra porque eu tenho orado para a destruição de obras más, para situações que aferiram a mim muito sofrimento e que foi pessoas usadas com o desejo que Deus me fez perceber que era um desejo das trevas. E era contra o reino espiritual que eu estava lutando, que queria ceifar a minha vida, que queria roubar minha saúde, que queria roubar minha família, que queria trazer suas obras para o ambiente.
Então, contra o mal, foi a minha luta, a minha perseverança. Não na minha humanidade, eu não sou poderosa, mas Deus é, Deus pode. Então, muitas orações eram: Senhor, destrói o diabo, destrói as obras dele. Se você tem um desejo de se santificar, de sua vida ser uma vida, de sua família ser uma família entregue aos caminhos do Senhor, que obedece à palavra de Deus, que glorifica o nome de Deus, uma família que vive a palavra de Deus, que a luz habita neste meio e vai mostrar para as nações, para os vizinhos, para todas as pessoas o que Deus está fazendo. Se você quer sair da mentalidade pobre que a sua família te deu, se você quer sair dessa miséria espiritual, dessa miséria emocional, dessa miséria mental, dessa miséria afetiva, relacionamentos que te induzem a roubar, que te induzem a trair, que te induzem a mentir, isso é miséria. Mas Deus quer te dar bons relacionamentos. Deus quer te dar uma estrutura familiar com saúde, com um ambiente onde há desenvolvimento saudável. Quem é contra isso é as trevas. E Ele quer roubar a nossa esperança em Jesus Cristo, para que Jesus manifeste o seu poder e destrua as obras mal, e traga a luz para o ambiente, e traga vida para o ambiente interno das pessoas, seu, e o ambiente externo de convivência, de relacionamentos. Tem pessoas que eu estou orando de longe, não dá para sentar na mesa, não quer saber de Jesus, zomba, mas eu estou orando. Porque se eu desistir de orar, Satanás já está com elas. E a maior vingança que você tem é contra ele. Sansão orou certo. Porque os filisteus tiraram os seus olhos. E ele pediu ao Senhor como vingança pelo que os filisteus fez contra a sua vida. Então, contra tudo, contra as obras de Satanás, contra tudo que ele roubou de você, a saúde, a convivência, dores e sofrimentos permissivos, mas que a feriu. Pelas escolhas de seus pais, por onde você nasceu. Você não tinha entendimento e foi enganado ou enganado? Então você se volta contra ele. E as colunas serão derrubadas. E o império será derrubado, diz o Senhor. Então Sansão segurou nas colunas e pediu a Deus para se vingar contra os inimigos, contra os filisteus, pelo que havia feito nos seus olhos. Contra quem você tem se revoltado? Contra os seres humanos? Porque as obras são mais? Porque é justamente isso, nós não lutamos contra seres humanos. E o diabo tem se levantado com obras realizadas por seres humanos. Discernimento espiritual. A que reino essa pessoa tem realizado a obra? Se essa pessoa quer matar, é um desejo das trevas, não é um desejo de Deus. Deus quer dar vida. Então, se você apoia o aborto e tirar a vida, isso é um desejo do diabo, isso é um desejo do reino das trevas. Isso é um estabelecimento do reino das trevas e é contra esse espírito maligno, mal, de perseguição e de morte que a igreja de Jesus Cristo deve lutar. Se você é a favor de tirar a vida, porque um ser humano fez muito mal e te machucou, e é verdade e doeu, esse é um desejo do diabo, de tirar a vida das pessoas. Quando Jesus não tirou a vida de Judas, quando Jesus não desceu fogo do céu. Isso é uma aprendizagem, não é fácil para a carnalidade, para uma mente humana, mas uma mente que agora anda pela palavra. Ou seja, alguém que é espiritual. E espiritual é andar pela palavra de Deus, é andar em obediência, é andar além dos sentimentos, além das emoções, além da afetividade, além das dores, além das perdas. Porque esse sofrimento, a palavra de Deus nos mostra que é deste mundo, não do reino de Jesus. Não do reino. Não do reino de Cristo. Ninguém quer que o filho morra. Ninguém quer que o marido morra. Mas Noemi experimentou isso. Ezequiel experimentou isso. E teve que continuar obedecendo a Deus. Então não pense mal a respeito de Deus.
Porque ele não é mau, ele é bom. E o que ele dá é bom. E há esperança para mim e para você. Para finalizarmos essa palavra, veja, a palavra de Deus diz lá em 1 João, a gente já leu, né, essa parte, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. Tem versões que diz, e tira o pecado do mundo. Então Jesus pode perdoar todos os pecados dessa pessoa, se essa pessoa se arrepender. Pode carregar os pecados que essa pessoa cometeu e abandona. Veja, aí a palavra de Deus diz assim: Este é aquele de quem eu disse, depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele era antes de mim, e eu não o conhecia. Mas, para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. João testemunhou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Então, o Espírito Santo ajudou Jesus para fazer a obra que o Pai quer. E da mesma forma eu e você. Se você não crê que pode ser esse filho, essa filha, retornar à imagem, à sua origem, você está sendo incrédulo à palavra de Deus, que revela que Deus dá forma, que Deus faz, que Deus cria. E não é algo que a nossa natureza vai fazer, mas as palavras de Deus, mas o Espírito Santo de Deus, mas o poder de Deus e a proteção de Deus, para que eu e você venhamos nos desenvolver e nascer. Então veja, a palavra de Deus diz, lá no capítulo 3 de João, verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: Como pode ser estas coisas? E esse nascimento não estamos só, tá? O Espírito Santo está nos ajudando. É por causa dele que conseguimos. É por causa do poder. Lembra que a gente leu? O poder que é liberado, e eles deu o poder. E a eles, eu e você deu o poder de se tornar os filhos de Deus. Não te admires de eu te haver... desculpa. Jesus respondeu e disse: Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Na verdade, eu te digo que nós falamos ao que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Crê na verdade que Jesus tem revelado a mim e a você. Aí lá no verso 16 diz assim: porque Deus amou tanto ao mundo, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a ação de Deus de enviar o Filho, de dar o Filho, que é inexplicável essa ação, é o melhor que ele tinha. É para que eu e você tenha a vida eterna. É para que eu e você seja salvo. A nossa alma ser salva da condenação eterna, da morte eterna. E isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Uma alma salva, lavada, remida, crescendo espiritualmente, diariamente, até que Jesus venha buscar a sua igreja, se fortalecendo no Espírito, com as palavras de Deus, crendo nas palavras de Deus, não abandonando a fé e se entregando novamente ao mesmo lugar de onde foi tirado, nos diz o Senhor. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Jesus está salvo dentro de mim e de você.
e temos que professar a verdade. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Os atos dos homens eram maus. Jesus é a luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Os homens escolheram as trevas. Então essas obras más de seres humanos é das trevas. É a este reino que eles estão obedecendo. É a este reino que eles estão fazendo crescer. Essas obras más. É o que a palavra de Deus está nos revelando. Não estão escolhendo a luz, o reino da luz, o reino de Jesus. Entende? Obedecer o Espírito, obedecer a Deus. O Pai dele ser a verdade e não a mentira. Então, existe aqui o reino da luz e o reino das trevas. A sua ação identifica a que reino você pertence. Está realizando as obras. Então, eles estavam realizando obras más, escolhendo as trevas. Estavam realizando obras más, escolhendo as trevas e não a luz, para termos discernimento na nossa mente. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que seus atos não sejam reprovados. Porque na luz, os seus atos são reprovados. A maldade é reprovada. A iniquidade é reprovada. O pecado é reprovado. Essa pessoa não permanece mais do mesmo jeito. Essa pessoa vem a Cristo, abandona os maus caminhos, porque se arrepende e entrega a vida para Cristo. Uma pessoa com altivez, com a mentalidade egípcia, vai se engrandecer dentro do ambiente. Mas os filhos de Deus, gerados da palavra, gerados de Isaac, no meio da igreja, esses são ensinados. Esses são ensinados como Isaac foi ensinado por Abraão, como Isaac foi ensinado e continuou ouvindo a voz de Deus. Então essas pessoas podem ter sido trazidas para a igreja pelo mecanismo que você usou da ciência, do som. Não foram filhos que a palavra de Deus trouxe, corações quebrantados, que estão prontos, estão flexíveis para ouvir e ser ensinados. Tenhamos muito cuidado. Porque é o Espírito de Deus que convence. O que convence não é um som, não é um jogo emocional. Não é a minha ideia, o meu raciocínio, a minha maneira de falar. É a palavra de Deus que entra, que produz o efeito em cada coração. Que traz revelação para a escuridão, que expõe o pecado, as intenções, os pensamentos dos corações. Então a palavra de Deus diz: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Então está amando as trevas e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Então, uma pessoa que tem caráter, sua alma restaurada, salva por Jesus Cristo, está sendo forjada pelo próprio Deus. Uma pessoa que não tem caráter, escolheu as trevas, pratica a maldade, odeia a luz, odeia a verdade, ama a mentira, ama a desonestidade, ama a infidelidade. Você está entendendo? Só tem dois reinos. Então, como discernir a mente dessas pessoas que estão no ambiente que você? Elas estão amando as trevas? Os seus atos são maus?
Mas Deus nos iniciamos a ministração da palavra com a palavra de Deus, onde Ele pode mudar esse cenário. Aonde Ele diz que o seu Filho foi enviado para dar a vida eterna. Aonde Ele diz que o seu Filho é a luz. E o que encontrou no meio do caminho? Saulo. A luz resplandeceu. E ele ficou de pé diante da luz? Ele ficou altivo, soberbo diante da luz? A mente dele permaneceu perseguidora? A mente dele continuou a realizar um desejo das trevas? Não! Porque Jesus se põe na frente e se deu a conhecer a Saulo. E porque ele não pode se dar a conhecer a alguém que te persegue, a alguém que te afronta. E essa vida, ao invés de permanecer realizando obras da trevas, realizando obras de Satanás, vim para a luz. Se render à luz. Se render a Cristo. Por causa da tua intercessão. Por causa da tua intercessão. Se o Filho de Deus não matou um ser humano, mas ao contrário, em meio à dor, em meio ao sofrimento, disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão a fazer. Eles não sabem o que estão fazendo. Hoje, quando eu tenho clareza das minhas obras, de quem Deus é, dessa pessoa maravilhosa e de que eu não mereço, eu me constranjo internamente. E penso, por que fiz tal coisa? Por que agi dessa maneira, tendo uma presença tão poderosa comigo? Podendo viver com saúde, podendo viver em paz, por que eu vivi assim? Porque não conhecia a verdade. Porque estava no engano, porque estava na mentira. Mas Jesus me trouxe para a luz. Eu quis a luz, eu busquei a luz. Aline, essas pessoas não estão buscando, não quer, mas ore por elas. Porque você conhece a salvação, que salvou a tua vida, que hoje traz essa pureza, essa santidade, esse lugar maravilhoso que é saudável. Esse é o desejo de você para as pessoas na oração. É que elas conheçam Jesus. E as obras das trevas sejam destruídas. Essas obras que tanto te machucam. Essas obras que essas pessoas estão a realizar. Porque é possível. Porque a palavra de Deus está cheia de testemunhos. E a tua vida e a minha vida é um testemunho. Se você ler a palavra e crer que não pode haver mudança, então você não está crendo no poder de Deus, mas está dando ouvido à incredulidade, que é a voz do diabo, que te diz: Canaã não é possível. Canaã não é possível. Esses inimigos nunca vai sair de Canaã. Essas trevas nunca vai ser expulsa, pois assim te diz o Senhor. Tá repetitivo no Restauração da Alma, mas é para eu e você lembrar. E Deus tem essa didática. Jeremias, ele vinha falando as palavras de Deus e repetindo o que Deus mandava a ele falar, para lembrar ao povo. Então lembre-se que Deus disse que é Ele que vai expulsar os inimigos. Ô Lilian, e como eu continuo crendo, que é algo que eu observei na palavra? No meio do caminho do deserto, quem morreu? Os imorais. Quem morreu? Os idólatras. Eles morreram no meio do caminho. Quem morreu? Os incrédulos. E quem acessou Canaã? Quem continuou com fé na palavra de Deus. Tenha fé no céu, porque vai acontecer. Jesus vai voltar e vai nos tirar deste sofrimento, deste mundo de sofrimento. Mas enquanto Ele não vem, orem para que haja um bombardear de Jesus no inferno, salvando a vida das pessoas. Porque para isso Ele se manifestou, para destruir as obras do diabo na vida das pessoas que você ama, que Deus tem colocado em seu caminho. Eu sei que não é fácil, pense comigo. Essa mulher hoje que te afronta, a estrutura mental, seja que tenha inveja, eu não sei o que tem alguma coisa, e escolhe as trevas, e escolhe realizar um desejo das trevas contra teu casamento,
Presta atenção, essa pessoa não conhece a verdade. Essa pessoa não tem estrutura na palavra. Essa pessoa não tem caráter, porque está no reino das trevas. Não é a imagem de Deus. Não é uma mulher a imagem de Deus. É uma mulher que o diabo deformou e tornou ela uma prostituta. E tornou ela uma destruidora de lares. Porque a obra de destruir família é do diabo. Então você ora a Jesus para matar essa alma, já está morta. Está te aferindo o sofrimento. Está te machucando. Você tem que orar por desejo de libertação, de sanidade mental, de ser convencida do seu pecado e abandonar esses maus caminhos, de ser casa de Jesus, de ter um encontro com a luz, porque não adianta, o mundo a legaliza. O mundo diz que ela pode destruir a sua e ficar com a sua família. O mundo legaliza, a lei legaliza dos homens. O seu marido se divorciar, a sua mulher se divorciar. Então essa pessoa está dentro de uma estrutura que a gabarita, que a valida, que a aplaude. E você diz: coisas ruins. Então não está aqui alguém que não praticou esse tipo de obra, com orações, com pessoas que tinham intenções mais contra o meu casamento, contra a minha família. E foi assim que o Espírito Santo me levou a orar, usando o exemplo da mulher que foi pega em adultério. A oportunidade de dar vida, ao invés de pedir para Jesus matar, ao invés de pedir para Jesus enterrar, peça para Jesus salvar. Peça para Jesus encontrar. Peça para Jesus tirar da intenção do seu marido. Peça para Jesus isso. Porque o diabo usa a mente dessa pessoa contra o seu casamento. Não lhe é mau caráter, sim, mas está realizando o desejo das trevas. Não é do reino da luz. É um reino que está realizando as obras. Se as obras são maus, é das trevas. E se as obras são boas, é da luz, é de Jesus, é fruto do Espírito. Tenha esse discernimento. Uma pessoa mau caráter vai seguir o plano das trevas. Uma pessoa que tem caráter vai seguir o plano da luz. Eva precisou ser enganada. Ela precisou de uma estrutura mental de que ela acreditasse que não iria morrer. E a maioria das obras más hoje, principalmente no Brasil, no mundo, são legalizadas, são aceitas pela sociedade, são aceitas pelas leis, são aceitas pela cultura do tempo. Então essa pessoa que usa hoje um fio dental, que expõe o seu corpo, está dentro de uma estrutura aonde está sendo ensinada e aonde há outros que também praticam. Não conhecem a verdade. Não praticam a palavra de ser templo e morada do Espírito Santo. Não preservam o seu corpo para o seu marido e o seu marido para a sua esposa. Então não vivem a prática da palavra. Não estão no reino da luz. Estão no reino das trevas. Que quer incitar os homens a atraírem mentalmente, a desejarem mentalmente, a as despirem mentalmente. Porque a traição já começa na mente. Então aí o adultério entra. A legalidade entra. Você está entendendo o plano das trevas? Então vamos tirar os nossos olhares. Se eu não estivesse fazendo isso, não estaria fazendo com tanta autoridade. Não ache que as obras más vão diminuir. Porque nós falamos a verdade de Jesus. E o diabo se levanta contra a verdade. E não contra quem está no reino da mentira. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Sim. A terceira vez que o Espírito fala. E como você passou por essas fases, Lília? Eu chorava, eu me entristecia, eu ficava muito triste, muito abatida, mas eu orava. Pai, o que eu desejo?
O que eu desejo é que as obras do diabo sejam destruídas. Pai, destrói as obras do diabo. Traz saúde para minha família. Traz vida para minha família. Destrói tal obra. Tira esse espírito imundo. Tira esse espírito. E aí eu ia falando as obras que Deus vai mostrando. O que está na terra. Quem é os inimigos da terra? Os inimigos contra a santidade, a honestidade, a pureza. Ele vai te mostrar para que seja destruído. E não para que você desista de possuir Canaã. Entende? Que o Senhor te abençoe. Acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.